Compreendermos os processos de Deus é importante na nossa vida para que não percamos tempo com quem não quer o Evangelho. Nós precisamos aprender e amadurecer neste aspecto, a agir com sabedoria, a seguir o modelo dos apóstolos, aquilo que Jesus ensinou e que disse que deveríamos fazer. Por isso a pergunta é: o que fazer quando rejeitam o Evangelho, quando rejeitam a palavra? E nós precisamos compreender que, quando estamos falando da palavra, estamos associando aquilo que é a vontade de Deus e a maneira como Ele nos ensina a viver neste mundo. Não se trata de religião, pois na religião, na religiosidade, tem a sua própria maneira de agir quando é rejeitada em seus dogmas e seus ensinos. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 6, diz assim: mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. E então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó de suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. O que Paulo estava fazendo? Ele estava falando aos judeus acerca do Evangelho das Boas Novas de Jesus como Messias, como aquele que estava nas Escrituras escritos e que as palavras ali proferidas pelos profetas foram cumpridas. Que nós temos que entender que essa é a nossa obrigação, revelar Cristo ao mundo, revelar Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que foi enviado por Deus para nos reconciliar com Ele. E nós precisamos fazer isso com sabedoria, com discernimento, com conhecimento da palavra de Deus. Somos chamados para viver o reino de Deus, falar acerca do reino de Deus e ensinar. Todos aceitarão? Sabemos que não, claro que não. Qual a nossa atitude? Semelhante à de Paulo. Não precisamos ficar perdendo tempo com quem não quer ouvir. Não é uma questão de ir adaptando. Nós não adaptamos nada. Nós seguimos o que está nas Escrituras, vivemos como está nas Escrituras, porque nós mesmos precisamos aprender, precisamos crescer e viver essa vontade. Não se trata de rejeitar as pessoas, mas de expor, de ensiná-las e de conduzi-las à reflexão para que elas possam tomar a decisão de servir. Se não querem, se estão se opondo, o que a gente pode fazer é como Paulo, sacudir só o pó dos pés e dizer: olha, a responsabilidade é tua, pois você precisa refletir sobre o que Deus está falando. E nós precisamos fazer a mesma coisa em nossos dias, pois nós queremos nos comprometer com o Evangelho, com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Nós precisamos refletir sobre o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo à luz da palavra de Deus. Não se trata a nossa vida de cultos. Culto é um momento, um pequeno tempo, uma parte da nossa vida. O que nós precisamos é viver o reino de Deus neste mundo. Revelar a justiça de Deus, revelar a vida de Deus, manifestar as virtudes do Criador diante das pessoas em todas as coisas que nós fazemos. De maneira que nós sejamos expressão do reino de Deus neste mundo, ou seja, como cidadão do reino de Deus, nós andamos segundo os valores do reino de Deus, segundo a prática da justiça do reino de Deus e segundo a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. E é isso que devemos ensinar às pessoas. E não podemos perder tempo com outras coisas ou com quem não quer isso, que busca o próprio interesse e não para refletir sobre o que está fazendo. Nós mesmos precisamos arrepender e conduzir as pessoas ao arrependimento para que possam viver a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender de fato, refletir
à luz da palavra de Deus, julgar e vivermos segundo a vontade de Deus e não conforme os nossos interesses. Que a gente entenda, que a gente possa compreender isso e nos sujeitar à vontade de nosso Deus e não rejeitar a palavra, como não perder tempo com quem está rejeitando a palavra. Que a gente entenda e nos submetamos a um viver que glorifica a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.